Pronto, voltei. Cíntia, obviamente, né, que amanhã aí foi muito triste, mas de grandes lembranças também, porque desde ontem, quando a gente soube da passagem da Vanusa, eu acho que todo mundo fez meio que mentalmente até um apanhado de várias canções dela, que na verdade tinham fatos importantes na vida da gente, né? Com certeza, Kátia. Vanusa, a morte da Vanusa, trouxe à tona não só uma carreira linda, muito bem colocado no início do programa, que não se resume a um erro de hino nacional, Não. mas vai muito além de uma mulher à frente do seu tempo, que se casou 6 vezes, que não teve medo de amar, de ser amada. Sabe uma coisa muito bonita, viu, Kátia, que a gente tem registrado para o Melhor da Tarde? É a união dos 3 irmãos. Fazia muito tempo que as pessoas, de uma maneira geral, não viam Aretha, Amanda e Rafael juntos, cada um vivendo sua vida, tocando sua carreira. E aqui, hoje na despedida, os 3 juntos, unidos pela dor que automaticamente nos traz o amor. Aqui, Kátia, é o carro onde já foram retiradas todas as coroas de flores, porque, 3 horas da tarde, o corpo da cantora Vanusa já deve deixar aqui o serviço funerário na região do Morumbi e se encaminhar pelas ruas de São Paulo até o cemitério de Congonhas. Nesse carro, as coroas de flores de muitos amigos, de muitos artistas da Jovem Guarda também. E a partir do momento que esse carro, olha, que está manobrando aqui com a gente, deixar o local, o carro do serviço funerário que vai levar o corpo da cantora vai justamente se posicionar aqui. O Ítalo está comigo? Bem aqui do outro lado, viu, Kátia? É onde acontece o velório. Não são muitas pessoas, protocolo de segurança seguido à risca. No cemitério também, o outro carro vem e aí sim a gente pode acompanhar ao vivo no Melhor da Tarde esse trajeto e a despedida. Mas são lembranças de uma mulher muito guerreira e o amor de 3 irmãos, né, Kátia? Eu acho que o amor de uma mulher que lutava muito por tudo, inclusive pelos filhos. Porque você queria ver a Vanusa doida, era você falar qualquer coisa dos filhos, ou mesmo de Antônio Marcos. Ela podia falar, eu posso falar porque eu vivi. Os outros não podem falar. Então, foi uma mulher que quebrou muitas barreiras e não tem que ser lembrada só como uma fantástica cantora como ela foi desde o início, mas pela garra que ela sempre teve até o fim, né? Pela garra, pela determinação, pela coragem. A Vanusa teve uma carreira marcada pela ousadia e pela coragem. Isso é importante, porque a nova geração não sabe disso. Mas quem acompanha a carreira da Vanusa desde o começo sabe disso. Ela sempre foi à frente do seu tempo. E isso é importante. E a gente que teve o prazer de conviver, mesmo que pouco tempo com ela, pouco tempo que era mais entrada e saída de um programa, durante o programa, mas fora nos bastidores, ela era a mesma pessoa. Me intensa do mesmo jeito. Que muita gente falava assim, ela tem um gênio forte. Eu falei, ainda bem, né? Porque se eu não tivesse gênio forte, não teria conquistado nada. Teria sido porque ela, se você diz amém pra tudo, como que você vai conquistar alguma coisa? Não, extremamente verdadeira e que falava o que pensa. Falava. Sempre, Por isso que as sempre. Não pessoas tinha achavam que papas era na língua. forte, né? Exatamente, não tinha papas na língua, não. Você fazia uma pergunta pra Vanusa, você vinha a resposta. Parece que a Aretha tá com a Cíntia, tá ali do lado da Aretha, é isso, Cíntia? Ali, Kátia, ali embaixo, olha, o Ítalo tá até buscando a imagem, porque o carro que vai levar o corpo da cantora Vanusa já se aproxima. Então, tanto o Rafael, a Aretha, a Amanda e todos presentes no velório já vão deixando a sala e se encaminhando aqui pro lado de fora, olha. É verdade. Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. A gente estava, antes da chegada de vocês, mostrando a saída do velório da Vanusa. Ali eles já estão se dirigindo, né? A família, os amigos, em função, e a Cíntia disse muito bem, né, Cíntia? Em função da pandemia, essa quantidade muito restrita de pessoas que podem estar ali. Sim, e agora ela vai se dirigir até o cemitério, né? Protocolo seguido à risca, né? Sim, segundo as informações da importante, Cíntia, a família buscou isso, na verdade, número restrito de pessoas. Todos os protocolos de segurança seguidos à risca, ela tá lá. Exatamente. E, Kátia, olha, o Ítalo vai tentar alcançar. Ítalo, vem aqui um pouquinho. Só um pouquinho, vem aqui, ó. O Rafael sendo abraçado ali, tá vendo, Kátia? Que é aquele momento onde todos dentro do velório vão aqui pro lado de fora. Né? A Aretha de rabinho, um laço cor-de-rosa, o Rafael.
esses amigos muito próximos para essa despedida. A força nesse momento é muito importante. Velório, Kátia, que teve início às 8 da manhã, termina agora. Cortejo segue até o cemitério de Congonhas, também na Zona Sul de São Paulo. Ó, o Rafael vai subindo, falou com a gente agora há pouco. Já. E é bom manter... Recebendo sempre o carinho. E é bom Olha, manter a Areta distância, também, como você muito tá fazendo. emocionada. Obrigada, viu, meu amor? Gratidão. Obrigada. Olha, Kátia. Bandeirantes, que amor, beijo, viu? toda a minha história com a Obrigada. Bandeirantes. Gratidão. Obrigada, Areta. Obrigada por vocês cobrirem esse momento com a minha mãe, tá Com bom? muito carinho, meu amor. Vocês merecem. Por favor. Obrigada. A Areta, que também gentilmente nos atende. E o A gente Gustavo? sabe, é um momento de despedida, de dor. E eu estava E até agora, falando Kátia? isso mesmo, né, Vem Cíntia? cá, Do Ítala. respeito que a gente tem também e não querer ficar indo atrás para Sim. falar, porque a gente tem que se colocar no momento de dor da família também, né? Invadir, né? Sim. Deixar que se a pessoa quiser, ela vem, como fez a Areta e manda beijo. Sem E dúvida. sente, eu acho que a pessoa mais legal é a pessoa sentir o carinho que todos têm pela Vanusa. E os filhos estão vendo isso mais do que nunca, desde aquele momento que ela foi Exatamente. internada até hoje da passagem, né? Sem dúvida, olha, Kátia, o caixão levando o corpo da nossa querida Vanusa já foi colocado no carro. Ele vai deixando aqui o serviço funerário, uma despedida íntegra, uma despedida digna a essa mulher à frente do seu tempo, a essa mulher que adorava cantar. Eu tive a oportunidade, Kátia, de entrevistá-la e você sabe, a gente que lida com a mídia e os famosos, as pessoas sempre querem saber, aquele artista é legal, aquele igual, artista é né? humilde. Vanusa, sim, sempre nos atendeu com muito carinho, sorriso no rosto, igualzinho aos filhos. Olha, Areta, que carinho manifestado por você, pela Bandeirantes. E agora sim, olha, Kátia, serviço funerário, cortejo é a despedida, é o descanso e as homenagens mais que merecidas e respeitosas a uma das maiores cantoras brasileiras, né, Kátia? Por falar em homenagem, alguns amigos fizeram questão de mandar, amigos da Vanusa, Sim, amigos sim. da família, Sim. de mandar alguns vídeos pra gente. Ronivon, nosso querido príncipe, foi um deles. Vamos ver? A manhã desse domingo me deixou com o coração bastante apertado. E você já deve imaginar por quê, né, bonitinho? Você também sabe, né, bonitão? Eu vou dizer uma coisa. Eu estava acompanhando, de fato, essa saga, essa semi-tragédia que aconteceu com a minha amiga Vanusa. É uma doença que não tem cura, nós sabemos disso, e que leva o paciente, ele sim, a momentos irreversíveis. Nós, do outro lado, sofremos muito mais, mas com toda certeza, não era vida. Eu acho que Vanusa estava durando, não vivendo. Para ter como consolo essa história de que foi um descanso, que é, na verdade, um grande clichê numa hora dessa. Mas para quem privou da amizade, para quem trabalhou junto, como foi o meu caso, para mim é a perda da minha princesa, da minha Cinderela 77. Uma época em que nós confidenciávamos um ao outro as nossas vicissitudes, as nossas alegrias e os nossos momentos emocionais. Ela, na época, perdidamente apaixonado por Augusto César Vanucci, que era meu querido amigo, meu irmão. E eu, num momento difícil da minha vida também, numa separação muito doída. Isso fez com que nós nos uníssemos para sempre. Esse depoimento vale aqui apenas para dizer, para você que está me ouvindo, que ela teve uma vida boa, farta, alegre, de sucesso, e que com toda certeza, em outro plano, vai estar tão bem quanto, com toda certeza, muito melhor. É verdade, meu amigo Rony, mas a questão é que o do lado de lá tá ficando muito feliz, muito alegre, cheio de grandes estrelas. Grandes estrelas, pessoas marcantes. De um né? talento gigante que fizeram a diferença. Eu acho que isso é o grande X, né? É você, quando você faz a passagem, você chegando de lá e aí vai dentro da crença de cada um, chegou do lado de lá, você sabia que a sua parte é a diferença que você fez, né? E ela colocou o talento dela a serviço disso, né? Foi a mesmo. Música. Eu vi uma entrevista dela também ontem, estavam reprisando, e ela dizia que ela vivia pra música.
vivia pra música. Que ela vivia para a arte dela. Isso é o mais bonito. Lindo demais. Por isso que ela não se recusava a fazer show, não se recusava Nada, né? a ir em programa nenhum. Era uma coisa absurda. Às vezes você sentava e conversava com ela, ela já estava virada desde do outro dia de shows. E ela E cumpria a tava agenda. super de boa, tava lá dando entrevista. Depois você vai pra casa descansar. Não, depois eu tenho que fazer tal coisa, né, Rafa? Vanusa era artista, né? Artista. De sua essência. Adorava os palcos, Sim. adorava a televisão. Amava o que fazia, Amava o né? que fazia. Inclusive, eu já vou ler pra você daqui a pouquinho uma nota divulgada pela família, né, da cantora Vanusa, descrevendo aí os últimos momentos dela. Como é que foram esses últimos momentos lá na clínica Na em clínica. Santos. Ah, que legal. Bom, né? Pra gente saber, entender É. o processo. E o Rony falou de Cinderela 77, a CLP de 77, né? Que era uma novela da TV Tupi. Sim, e foi um sim. sucesso. Os dois arrebentaram naquela época, Tem né? um trechinho, será? Eu acho que daqui a pouco tem, hein? A gente vai posicionar. Depois a ver gente se a gente podia acha. ver É se linda. tem, né?